Gravando. Boa tarde a toda a audiência. A Advocacia Barreto inicia nesta tarde, dia 23 de março de 2026, uma série de gravações de podcasts sobre a Lei de Seguros. Serão analisados artigo por artigo e será seguida a ordem numérica dos artigos. Cada gravação terá aproximadamente a duração de 30 a 40 minutos. Para imprimirmos uma dinâmica de celeridade e avanço, não serão formuladas reperguntas ao expositor. Isso será possibilitado em momento oportuno. Então, o artigo 17, ele traz uma proteção maior para o segurado, porque se trata de seguro de vida e integridade física. Então, assim, por se tratar de bens jurídicos existenciais, essenciais da personalidade, esse artigo protege mais o segurado. Porque ele entende que o seguro de vida, né, a lei entende que o seguro de vida, ele tem uma função social. Funciona mais ou menos como se fosse uma previdência para o segurado. Então, se o segurado ele agrava esse risco, a seguradora não pode negar a indenização e nem cancelar o contrato. O que a seguradora pode fazer é cobrar a diferença do prêmio, ou seja, aquele valor que o segurado paga pelo seguro. A seguradora pode cobrar essa diferença caso o segurado aumente muito o risco, certo? Para explicar essa cobrança extra, né, do valor do seguro, é necessário a gente entender um pouco do mutualismo, né? É uma polêmica técnica do seguro. Como que funciona? Quando um segurado ele se arrisca muito, quem paga a conta são os segurados que não se arriscam. Vamos pensar assim, em uma vila com 100 pessoas, cada uma possui uma bicicleta, certo? Essas bicicletas custam R$1.000. E sabe-se que nessa vila, por ano, uma bicicleta é furtada ou roubada. Essas pessoas, elas não possuem R$1.000 ali para imediatamente comprar outra bicicleta. Então, o que elas fazem? Elas contribuem com R$10 para um fundo comum. E quando uma bicicleta é roubada ou furtada, esse fundo consegue comprar imediatamente uma bicicleta para aquela pessoa que ficou sem a bicicleta. Então, todos pagam um pouco para que ninguém precisa pagar muito, certo? É a substituição da incerteza individual pela segurança coletiva. Então, isso é o mutualismo. Então, para que essa dinâmica funcione, são necessários 3 elementos. O primeiro é a solidariedade econômica. O segurado, ele não está comprando um produto para colocar numa prateleira, não. Ele está contribuindo com um fundo comum para que a seguradora tenha dinheiro para indenizar o sinistro, certo? O segundo elemento é a massa crítica, a lei dos grandes números. Quando, vamos pensar naquele exemplo da vila. Se apenas 2 pessoas contribuíssem, elas teriam que pagar R$500 cada uma para que pudessem depois comprar uma nova bicicleta. Seria inviável. Então, quanto mais pessoas contribuírem, menor será o valor pago por elas. E por fim, é o equilíbrio atuarial, né? O valor que todos pagam deve ser suficiente para cobrir todos os riscos, ou seja, todos os sinistros. Como no caso, uma bicicleta era roubada por ano, então as pessoas deveriam contribuir apenas com esse risco, certo? Muitas pessoas pensam que a seguradora é a dona do dinheiro. E não, na realidade, sob a ótica do mutualismo, a seguradora é apenas gestora de um fundo de valores que os segurados contribuem, certo? Então, voltando lá ao artigo 17, esse valor que a seguradora pode cobrar do segurado, a diferença do prêmio, a gente precisa destacar que ela não pode descontar esse valor da indenização, né? Vamos supor que um segurado ele venha a falecer na prática de um crime, né? Cometendo um crime. A seguradora
tem que pagar a indenização completa para a família e essa diferença do prêmio que ela pode cobrar, ela tem que cobrar do espólio, que são os bens do segurado que veio a falecer. Jamais ela pode descontar da indenização dos beneficiários ou então cobrar esses beneficiários. Esse artigo, o artigo 17, ele trata então de quando o risco é agravado, de quando o risco aumenta. O artigo 18, ele trata de quando o risco diminui. Então, o que acontece? Vamos pensar, o segurado, ele tinha uma profissão de alto risco e ele passa a trabalhar dentro de um escritório, onde o risco é bem menor. O risco diminuindo, consequentemente, o prêmio deve diminuir também. Então, a seguradora tem que cobrar menos desse segurado. Mas então o segurado pode cancelar o seguro, caso a seguradora não cobre menos? Bom, a lei não traz isso explicitamente, mas por analogia, caso esse prêmio seja 10% menor e o contrato, a seguradora não queira cobrar menos, o contrato ele vai se tornar inviável para o segurado, então o segurado pode resolver esse contrato, né? Cancelar o contrato de seguro, porque não será mais benéfico para ele. Então, resumindo então os dois artigos, no seguro de vida, a lei abraça o segurado para não deixar a família dele na mão, mas o equilíbrio do contrato sempre será um ponto de discussão nos tribunais.